Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Andrade aqui na área, professor de matemática, beleza? Galera, a gente está aqui junto agora para falar um pouquinho de potenciação e radiciação, beleza? Que são propriedades extremamente importantes para você trabalhar aí, não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio, nas questões de vestibular que aparecem, principalmente vestibulares militares, tudo bem? Em que a gente precisa muito estar recorrendo aí a algumas propriedades de potência e de raiz, tudo bem? Então, é um assunto importante porque está dentro da álgebra, tá? Então, às vezes, toda aquela álgebra que você trabalha no ensino fundamental, no ensino médio, na matemática em si, precisa recorrer a alguma propriedade, né? Alguma definição. Então, é um assunto extremamente importante, beleza? Então, vem comigo, vamos trabalhar na tela aí para vocês. Vamos falar aí de potenciação e radiciação, beleza? Teoria, definição e propriedades. Show de bola, show de bola? Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Pronto. Olha só. Cadê? Vou botar aqui no cantinho. Pronto. Então vamos lá. Vamos começar trabalhando primeiro com a potenciação. Beleza? Potenciação. Tá aparecendo aí para vocês. Certinho? Galera, a potenciação nada mais é do que uma maneira de você escrever, né? Escrever uma multiplicação, uma multiplicação de forma, olha só, de forma resumida, beleza? Imagine que você tivesse que escrever isso assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? Ou seja, 2 à quinta. O 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Para o resultado dá 32. O que é mais fácil? Eu fazer essa conta, 2 5 vezes, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, 5 vezes, ou eu escrever assim, na forma de potência, 2 elevado à quinta potência. A quinta potência. Obviamente que é melhor eu escrever 2 elevado à quinta potência. É um jeito mais curto, um jeito mais rápido, tudo bem? Então, quando a gente estiver falando de potência, essa é a ideia. Potenciação é o quê? É a gente pegar lá um número que a gente chama esse númerozinho de base, elevar a um expoentezinho, botar um nzinho, a um expoente para obter um resultado B, que seria a minha potência. A minha potência, o meu resultado. Fechou? Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente trabalha, né, com a ideia de potenciação. Tudo bem? Agora, olha só. O que seria, vem aqui comigo, o que seria a radiciação? Radiciação. Tudo bem? A radiciação, ela seria, vou colocar aqui de vermelho, tá? De vermelho não, de preto. Seria o quê? A operação inversa da potenciação. Potenciação. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem clássico, né, disso daqui. Por exemplo, se eu chegasse para vocês, né, aqui diante da definição que eu estou colocando, e fizesse assim, ó. Galera, qual que é a raiz quadrada de 81? Um exemplo clássico. Qual que é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81. Tudo bem? Né? Raiz quadrada de 81. Você sabe que é quanto? 9. A pergunta que você faz na sua cabeça é a seguinte, ó. Qual número que multiplicado por
ele mesmo duas vezes, porque você está tirando a raiz quadrada, duas vezes resulta em 81. Em linguagem matemática, olha como é que se escreve isso. Qual número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo duas vezes, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. O resultado dá 81. Esse número é o 9. Tudo bem? Porque você sabe que 9 ao quadrado é igual a 81. Show de bola? Moleza, não é? Deixa eu botar eu aqui no cantinho, né? Vou deixar só a mesinha para vocês, tá bom? Então tá ali, ó. Você sabe que esse número é o 9. Porque você sabe que 9 ao quadrado dá 81, beleza? Por exemplo, ó, qual seria a raiz cúbica? Vou colocar aqui para vocês. A raiz cúbica do 8, né? Qual seria a raiz cúbica do 8? Essa é a minha pergunta. Aí você pensa, poxa, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele 3 vezes, afinal de contas é a raiz cúbica, né? Ou seja, um número que é ao cubo de 8. Qual é esse número que é o cubo de 8? Né? Esse número vai ser quem? Vai ser o 2. Porque você sabe que 2 ao cubo dá 8. É o 2 vezes 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, cuidado, pessoal. Cuidado. Ó, cuidado. Quando você faz assim, ó, 2 elevado a 3, não é 6. Não é para você fazer 2 vezes 3. Não. 2 ao cubo é você fazer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Que o resultado dá 8. Beleza? Cuidado, não é para você vir aqui e falar que 2 ao cubo é 2 vezes 3. Não, não é isso. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí, se você quiser fazer a operação inversa, tá? Aí é o que a gente chama de radiciação. Tudo bem? Só que, olha só, olha aqui para mim. Nem sempre essa radiciação vai ser um número bonitinho como apareceu ali para vocês, tá? Nem sempre. Por exemplo, ó, se eu chegar para vocês e trabalhar com esse número aqui, ó, raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2? Nem sempre vai ser um número inteiro. A raiz de 2, você vai ter que pensar num número que é ao quadrado de raiz de 2, né? Um número que é ao quadrado de 2. Qual é esse número que é ao quadrado de 2? Né? Esse número, ele não necessariamente é um número inteiro. Como a gente fez ali, ó. Qual número que é ao quadrado dá 81? 9. Qual número que é ao quadrado dá 36? 6. Por isso que a raiz quadrada de 36 é 6, né? Agora, qual o número que é ao quadrado de 2? De 2? Veja, eu sei que 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. Para o resultado dar 2, tem que ser um número entre 1 e 2. Então, já não é um número inteiro. Nesse caso, seria 1,4142 tananã, tananã, vezes 1,4142 tananã, tananã. Se a gente multiplicar 1,41, 42, tananã, infinito, né? Isso aqui é um número irracional. Irracional. Por outro irracional, por ele mesmo irracional, pega ele, multiplica por ele mesmo, você vai ter um resultado aí igual a 2. Beleza? Tá? Então, nem sempre a sua base ali vai ser um número inteiro, tá? Tudo bem? Ali da potência. Idem para a radiciação. Às vezes você vai ter raízes em que o resultado não dá um número exato, não tem raízes exatas. E aí a gente vai ter que entrar lá nos números irracionais. Beleza? Tranquilidade? Então, fiz essas observações aí para vocês. Bora trabalhar com as propriedades? Vamos começar primeiro com as propriedades de potência, depois a gente vai para as propriedades de raízes, beleza? De radiciação aí. Então, na tela aí para mim, ó, vem aqui comigo. Vamos colocar aqui, então, as propriedades. Vamos lá. Propriedades, extremamente importante. Vamos começar com as de potenciação. Potenciação. Olha que coisa linda. Beleza? Então, gente, vamos lá. A primeira propriedade, propriedade 1, é essa daqui, ó, que é muito comum a gente ver. Se a gente tiver multiplicação de potências de mesma base, ó, potências
Potências de mesma base. Tudo bem? Multiplicação. Multiplicação. Está entre parênteses aqui. De potências de mesma base. Tudo bem? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o quê? Olha lá. Ó, você vai somar os expoentes. Vai somar os expoentes. Então, vem aqui comigo. Se você estiver fazendo isso aqui, ó, a elevado a m vezes a elevado a n, o resultado seria o quê? A elevado a m mais n. Fechou? A gente soma esses expoentes. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Ó, vem comigo. Deixa eu pegar aqui um verde. Olha lá. Se eu estou fazendo, olha só, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, o meu resultado, ele é 2, somos expoentes. 2 mais 3. Quanto que é 2 mais 3? 5. 2 à quinta potência. Fechou? Então, é isso. 2 à quinta potência. Esse 2 à quinta potência, você pode colocar o resultado final ali. Se eu estou fazendo 3 à quarta vezes 3 à quinta, o resultado disso aqui é 3, ó, 4 mais 5. 4 mais 5. Somos expoentes. Resultado, 3 à nona. Beleza? Tranquilo? Essa aí, ó, é a minha propriedade 1. Multiplicação de potência de mesma base. Bora para a propriedade 2. Vamos lá. Na propriedade 2, nós teremos o quê? Nós teremos ali a divisão, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, divisão, potência de mesma base, mas a gente vai falar agora da divisão. Então, ó, potências de mesma base, certo? Mas agora a gente vai falar da divisão. Divisão. O que a gente faz aqui agora? Nós vamos fazer o quê? Olha só. Mantemos a base e subtrai os expoentes. Tudo bem? Então, subtraímos os expoentes. Show de bola? Tranquilo? Então, se eu tiver algo assim para você, olha lá, ó. Olha lá. A elevado a m dividido por a elevado a n, uma divisão de mesma base, repete a base e subtrai m menos n. Beleza? Essa aqui é a minha regrinha. Tá? Interessante, né? Bem tranquilo. Por exemplo, olha lá. Se eu estiver colocando assim para vocês, colocar o verde aqui. Olha lá, se eu tenho 2, por exemplo, 2 ao quadrado dividido por 2, a terceira repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 3, resultado, menos 1. 2 a menos 1. Quer ver outro exemplo? 3 elevado a 10, dividido por 3 elevado a 5. Olha lá. 3, 10 menos 5. 10 menos 5, 5. Então, 3 à quinta. Beleza. Beleza, beleza? Tranquilo, né? Propriedadezinha 3. Vem comigo. Olha lá. Propriedade 3 é o que a gente chama, propriedade 3, de potência de potência. Potência de potência. Beleza? O que a gente faz nela, Vitinho? A gente faz isso aqui, ó. Multiplicamos os expoentes. Multiplicamos os expoentes. Beleza? Então, galera, curte só. Às vezes você está ali resolvendo uma quantia, aí você tem uma potência elevada a outra potência. Tipo assim, ó. Você está ali fazendo uma continha e aí você vê algo assim. Por exemplo, ó. A elevado a m, só que esse m está elevado a outro valor. Está elevado a um n. Então, é uma potência de uma potência. O que você faz? Você, ó, multiplica os expoentes. Então, você vai multiplicar eles. Vai ficar m vezes n. Beleza? M vezes n. Então, é isso aí, ó. Ó, repete ali a base e multiplica os expoentes. Beleza? Bora dar um exemplo aqui numérico para vocês. Olha só. Se eu tiver assim, ó, 2 ao quadrado, tudo ao cubo. Olha lá. 2 elevado. Quanto que é 2 vezes 3?
2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 2 elevado à sexta. Olha lá. 3 à quarta multiplicado por ali, né? 3 à quarta elevado à quinta. Então, vai ficar 3, 4 vezes 5. Ou 5 vezes 4, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 20. 3 elevado a 20. Beleza, beleza? Então, propriedadezinha aí interessante, tá? Agora, eu vou colocar outras duas propriedades aqui muito boas para vocês, que é a propriedade 4 e a propriedade 5, tá? Olha só, a propriedade 4 diz o seguinte, ó, quando eu tenho multiplicação, olha só, multiplicação de fatores diferentes com o mesmo expoente. Por exemplo, olha só, se eu tivesse esse tipo de situação aqui, ó, vem comigo. A vezes B, então são dois números distintos, A vezes B, maiores que zero, tá? Então, A vezes B elevado a o mesmo expoente. Vou levar aqui a um N. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer A elevado a N vezes o B elevado a N. Tudo bem? Então, esse expoente ele vai servir para os dois fatores, tanto para o A quanto para o B, tá bom? Exemplo, vou colocar aí para você, exemplozinho numérico, né? Por exemplo, assim, ó, se eu tiver, ó, olha lá, 2 vezes 3 elevado ao cubo. Elevado ao cubo. 2 vezes 3 elevado ao cubo. Eu posso fazer 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Show de bola? Posso fazer isso. Olha lá, se eu tiver assim, ó, 5 vezes 7 à quinta. Posso fazer 5 à quinta vezes 7 à quinta. Tranquilo? Bem de boa, bem tranquilo, né? Não tem muita dificuldade nisso aqui, não. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês que eu acho interessante, aqui do material. Vou trazer esse exemplozinho aqui para vocês, tá? Que é um detalhezinho que eu acho importante. Vou botar aqui, ó. Detalhe importante. Detalhezinho importante. Que é o seguinte, ó. Ali eu fiz 2 vezes 3 ao cubo, né? Vou te dar um exemplo assim, ó. Se eu tiver 2 mais 3, um exemplo, ao cubo. 2 mais 3 ao cubo, gente, não é você fazer 2 ao cubo somado com 3 ao cubo. Não é isso. O resultado é diferente, tá? Aqui a gente está usando uma propriedade que tem uma multiplicação no meio. Se tiver um sinal de mais, você não pode fazer isso. Não pode. Porque olha só, quanto que é? Primeiro você resolve, tem um sinalzinho de mais, você tem que resolver o que está dentro do parênteses. 2 mais 3 é 5. 5 ao cubo vai dar 125. Se você fizesse desse jeito aqui, ó, 2 ao cubo seria, olha lá, 2 ao cubo seria 8. 3 ao cubo seria 27. Certinho? 27 mais 8 daria 35. Ó, 35 é diferente de 125. Tá vendo? Então, você não pode fazer isso. Então, quando você vê esse tipo de situação, ó, A mais B ao quadrado. Não é você fazer, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso. Tudo bem? Você não pode fazer isso. Para isso, existe uma regra, que é o tal do produto notável, né? Produtos notáveis, que, para quem não aprendeu, tem vídeo aí, né? No canal sobre produtos notáveis, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo, né? Que é A mais B vezes A mais B duas vezes. Tudo bem? Show de bola? Então, para soma, ou se fosse um sinal de menos, não pode fazer isso. Agora, aqui, no caso da multiplicação, você pode, não tem problema. Beleza? Show de bola? Vamos comigo? Vamos para o próximo slidezinho aí? Então, bora lá. Ó, você viu, então, que eu distribuí esse expoente n tanto para o A quanto para o B. E eu fiz isso na
multiplicação. Pô, Vitinho, se tu fez isso na multiplicação, eu suponho aí, né, por lógica, que vale para a divisão. Muito bem. Se você tiver uma divisão de fatores diferentes, vou colocar aqui, ó, essa propriedade, qual que a gente já está? A gente já está na 3, 4, vamos para 5. Propriedadezinha 5. Olha lá. Então, na propriedadezinha 5, cadê a canetinha? Cadê ela? Aqui, ó. Na propriedadezinha 5, então nós temos aí, ó, divisão com fatores diferentes. Eu botei distintos ou diferentes? Deixa eu ver. Cadê? Fatores diferentes, né? Então, multiplicação de fatores diferentes. Então, vou colocar divisão de fatores diferentes. Beleza? Com o mesmo expoente. Então, divisão com fatores diferentes com o mesmo expoente. Beleza? Então, olha só, tranquilo demais. Você viu que eu distribuí lá, né, A elevado A dividido por, tá aqui, ó, A dividido por B elevado a um Nzinho. Então, posso distribuir esse Nzinho para o A elevado a N, e posso distribuir esse Nzinho para o B também. Então, vou fazer aqui, ó, B elevado a N. Posso fazer isso, não tem problema. Show de bola? Continua válido. Então, olha ali, ó. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês com números. Um exemplozinho numérico aqui, ó, bem de boa. Se liga. Se eu fizer assim, ó, 2 sobre 3, 2 terços, tudo isso ao quadrado. Então, você pode fazer, ó, 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Beleza? Se eu estiver fazendo 7 quintos, tá? A quinta. Então, você faz 7 a quinta dividido por 5 a quinta. Beleza? E esse igual aqui não ficou bonito. Deixa eu botar ele mais no meio. Beleza? Mais aqui. Pronto. 7 a quinta vezes 5 a quinta. De boa, de boa, de boa? Bem tranquilo, né? Tá bom? Agora, o que acontece? Né? Uma das consequências dessa propriedade, vou colocar aqui para vocês, uma consequenciazinha, é a seguinte, ó. Veja bem. Se eu estiver trabalhando com algo nesse sentido aqui, ó, colocar assim, ó, colocar assim, um n igual a zero. Se eu faço A dividido por B e o meu n, se o meu n for zero, a gente sabe que todo número, né, elevado a zero vai resultar em 1. Tudo bem? Vai resultar em 1. Aí você pergunta, poxa, por que todo número, né? Por que? Isso é uma pergunta interessante, né? Por que todo número, por que todo número diferente de zero, quando elevado a zero, resulta em 1. Por quê? Por que todo número diferente de zero, né, quando elevado a zero, resulta em 1? Porque, olha só, veja bem, tem uma propriedade lá que a gente viu, que é essa aqui, ó, divisão de potência de mesma base, Mn. A gente repete a base e subtrai os expoentes, certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Tranquilo. Isso é uma propriedade que a gente viu. Tranquilo? Isso aqui é uma propriedade que a gente viu. Se m for igual a zero, vamos colocar aqui. Se o meu m, ou melhor, se o meu m for igual ao meu n, ou pode ser m igual a zero também, mas eu vou fazer isso. Se o meu n for igual a n, então eu vou ficar com a elevado a m dividido por a elevado a n. Só que o meu n ele é igual a m. Então eu vou ficar a elevado a m dividido por a elevado a m. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. M menos m fica zero.
e um número dividido por ele próprio, a gente sabe que o resultado é quanto? 1. Certinho? Então, por que todo número, quando elevado a zero, resulta em 1? Resulta em 1. Porque é pela propriedade da potência. Né? Aquela propriedadezinha da divisão de potência de mesma base, né? Subtrair os expoentes. Tudo bem? Show de bola? Quer ver um outro exemplo? Ó, a gente colocou isso aqui, ó. Se o m for igual a n. E se eu tivesse a segunda situação aqui, ó? E se o m for igual a zero? Se o m for igual a zero. Se eu tivesse aqui, ó, a elevado a m dividido por a elevado a n. Só que o meu m é zero. Então, vai ficar a elevado a zero dividido por a elevado a n. O que a gente faz? Repete a base, subtrai os expoentes. 0 menos n fica menos n. Então, vai ficar a elevado a menos n. Vocês estão comigo? Mais ainda, o que seria isso? Olha só. Eu sei que isso é a menos n, né? A menos n, que a gente acabou de ver. Eu vi que veio dessa fração aqui, ó. Dessa fração. A elevado a zero é 1. E a elevado a n é a elevado a n. Então, veja. Quando você tiver um expoente que ele é negativo, tá vendo que está menos n ali, ó? Negativo, basta você inverter a fração que esse expoente ele fica positivo. Você pegou a ideia comigo? Olha aqui para mim. Cadê? Você pegou a ideia? Se você tiver ali ó, um expoente negativo, você viu que veio por conta da propriedade, caso particular em que m é igual a zero, se ele for negativo, você inverte a base que ele fica positivo. Beleza? Que ele fica positivo. Então, eu vou escrever isso como uma propriedade 6 para vocês, tá? Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Ó, deixa eu jogar aqui o slide. Olha só, vou jogar isso como uma propriedade 6. Ó, propriedade 6. E eu vou escrever isso aqui, ó. Caso particular de potência com expoente negativo. Olha lá como é que vai ficar, ó. Então, se você tiver algo assim, ó, nesse sentido, ó, olha lá. Cadê? Se você tiver assim, ó, a elevado a menos n, o que você faz? Inverte a base. Embaixo desse a aqui é 1, não é? Mas não precisa aparecer. O inverso de um número a é 1 sobre a. Inverte a base, 1 sobre a. E aí, aquele expoente que estava negativo, ele fica positivo. Beleza? Desde que você inverta. Show de bola? E aí, o resultado disso aí, ó. Vamos lá, ó. Vamos pegar uns exemplos. Se liga. Quanto que seria 5 a menos 2? Vamos lá? Inverte a base. O inverso do 5. 1 sobre 5. Aí o 2 que estava negativo, ele fica positivo. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. E 5 ao quadrado. Pronto. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado. 25. Essa é a minha resposta. Então, veja, interessante, né? Porque se 5 ao quadrado é 25, 5 a menos 2 é o inverso disso, é 1 sobre 25. Tá vendo? Quer ver outro exemplo? Olha lá. Ó. Quanto que é 2 terços elevado a menos 3? Inverte a base, 2 terços, o inverso, 3 sobre 2. E aí o expoente fica positivo. 3 ao cubo e 2 ao cubo. Distribui o expoente, né? 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Olha aí. Interessante, porque se a gente faz 2 terços ao cubo, é 8 sobre 27. Se eu faço 2 terços a menos 3, aí é o inverso disso. Aí é 27 sobre 8. Beleza? Então, guarda isso daí. Tranquilidade é um caso particular dessa potênciazinha. Firme e forte comigo. Então, nesse vídeo a gente viu todas as propriedades de potência. No próximo vídeo a gente vai ver todas as propriedades de raízes. Você viu que a radiciação é um processo inverso da potenciação.
Tranquilidade? Então, guarde com louvor todas essas propriedades aí, porque elas são extremamente importantes. E eu te vejo no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho das propriedades de raízes, beleza? De radiciação. Valeu? Valeu? Forte abraço para você aí. Tamo junto.